Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Irit Kudek e hoje eu vim trazer um assunto para ampliar nossa consciência, fazer algumas reflexões e falar sobre o viver o momento, viver o aqui e agora em estado de presença. Como já dizia Eckhart Tolle, né, no seu livro O Poder do Agora, mas não vou trazer esse assunto baseado nesse livro, enfim, só no livro, mas também é um livro interessante, se você quiser saber um pouco mais, tiver um interesse, é um livro que ficou famoso e, ironicamente, para quem conhece um pouco da história que eu trago aqui de alguns assuntos da minha vida, ele também é um escritor alemão, né, mas passou uma boa parte do tempo no Canadá, enfim, isso é só um parênteses. E então eu vim trazer esse assunto, né, do o que é viver o estado de presença. A vida nada mais é do que o milésimo do segundo que a gente está vivendo agora, né? Porque quando a gente vai dormir, a gente nunca sabe se no dia seguinte a gente vai voltar a ter a vida no corpo e ter essa chance de ter mais um dia na vida, como dizemos, né? Então, o que acontece hoje em dia no mundo da tecnologia, das telas, né? Que isso já vem, na verdade, desde lá dos anos 50, um pouco antes, quando foi introduzida a televisão, começou a fazer com que as pessoas vivessem praticamente num mundo paralelo, né? De outras maneiras, porque existem várias formas de viver em mundos paralelos. Então, chega a ser bizarro hoje em dia quando você vai num restaurante ou você entra num transporte público e está todo mundo conectado numa tela. Eu mesmo faço exercícios e me pego assim, bem determinada para quando eu vou fazer pequenas coisas próximas. Por exemplo, você vai na padaria, ou você vai no mercado, ou vai ficar um tempinho, meio que meia hora fora de casa, ou vai num jantar na casa de alguém e realmente não vai precisar falar com ninguém, eu costumo não levar o meu telefone. Aproveito esse momento e deixo ele carregando, né? Porque não tem coisa pior na vida do que você querer conversar com as pessoas e elas não estão em estado de presença. Mesmo que elas só concordem com a cabeça e fica, sim, 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 né? Aquela resposta automática. E depois de 5 minutos você perguntar o que você falou, provavelmente a pessoa vai responder umas 3, 5 palavras daquele assunto, mas realmente ela não vai ter se aprofundado naquele assunto do que você estava conversando com ela. E isso acontece muito em qualquer momento hoje em dia, é uma coisa que está realmente assim afetando o relacionamento pessoal, né? E então assim, como que a gente pode dar esse valor para esse momento, né? Como que você... Porque assim, dessa vida a gente só leva o que a gente vive naquele exato segundo. Se eu te perguntar o que você lembra da tua vida, normalmente você vai ter boas lembranças. Por exemplo, as boas lembranças, elas são boas lembranças, elas são bem fincadas na nossa memória, porque provavelmente a gente estava vivendo aquele momento em estado de presença. Eu tenho algumas formações na vida e uma delas eu estudei um período turismo, né? Eu sempre trabalhei com turismo. E para a gente trabalha com aquela coisa de monitoria infantil, ou quem é coach também conhece bastante esses métodos, uma brincadeira, uma dinâmica, ela só acontece se todo o grupo estiver em estado de presença. Se não estiver todos em sintonia, um não estiver ali presente, presente mesmo, que seja na brincadeira, no jogo, ele não acontece. É impossível você jogar xadrez com alguém e o seu companheiro, o seu parceiro, não estiver ali presente, né? Você vai mover uma peça e a pessoa nem percebeu que você moveu a peça. Então, não tem como você jogar praticamente sozinho, né? Então, as brincadeiras também, elas acontecem, que eu sempre trago aquela brincadeira da cadeira, né? Para quem conhece, o jogo da cadeira. Então, toca a música e todo mundo pum, tem que sentar. Sempre tem um que come a bola. Acontece que
Se tiver um ali, dois, que já não estão ali correndo, não estão naquele estado de presença da brincadeira, perde a graça, né? E assim é hoje o relacionamento, a relação entre as pessoas, seja no trabalho, seja em casa, seja no mercado, seja onde for, seja no transporte público, as pessoas elas não se olham no olho, começa daí, né? Muita gente conversa com o outro e não olha no olho. E nossos olhos, eles transmitem muitas coisas, né? Nós somos capazes de enxergar muito mais além do que só essa fachada aqui que chama nosso corpo. Porque já diziam que os olhos são as janelas da alma e quem tem uma sensibilidade maior, né? Quem é mais empático aí, consegue enxergar muita coisa que os olhos das pessoas dizem. Porque os nossos olhos, eles transmitem vida ou transmitem uma quase morte, posso dizer assim, né? Aquele estado meio deprimido. Então, assim, às vezes a pessoa tá sorrindo, ela é toda feliz, tal, mas quando você olha no olho dela, falta um brilho de vida mesmo, da alma tá pulsando, né? Na Cabala, né, a gente divide a nossa alma em vários níveis, e mais ou menos uns 5 a 7 níveis, e o mais comum são 3 níveis da alma, porque às vezes você tá aqui, você tá, né, tua alma tá no corpo, mas você não tá brilhando, sua chama não tá acesa, vamos dizer assim, né, você tá conectado numa alma na carne, mas o teu espiritual está desconectado. Então é o tal do estado de presença que para tudo a gente tem que estar. Então assim, começa na apreciação, se você vai para um lugar, prestar atenção nas coisas que você está vivendo, o que tem naquele lugar, não é só ser detalhista, mas estar num estado de presença com aquele ambiente. Uma das coisas que eu aprendi com muitos estudos, assim, eu achei muito interessante, comecei a colocar em prática, toda vez que você for fazer algum exercício físico ou for fazer uma caminhada, procura não colocar música. Procura ir sem fone de ouvir, que a gente tem mania, vou botar um fone, colocar uma música, né, que já me empolga para fazer aquele exercício. Só que você desconecta daquele ambiente que você está, principalmente se você for fazer uma caminhada ao ar livre. Faz um teste e começa a fazer caminhada sem música, sem fone, sem notícia, sem alguém falando, porque você vai começar a prestar atenção também naquele ambiente que você está num estado de presença. E isso faz super bem para nossa mente também, porque não adianta você só querer movimentar o seu físico e você tá desconectado com a sua mente. E automaticamente você acaba com a prática, né, conectando até mais com o seu espírito, com a sua própria alma. Porque, por exemplo, se você faz caminhada de manhã cedo, né, ou que seja à noite mesmo, com uma lua linda no céu, você prestar atenção na lua, né, ou você tá de dia, escutar o som dos passarinhos, olhar as árvores, a natureza ao redor. Quanta gente não vai pra praia e bota o som, né, no talo. Então, assim, você quer ouvir o barulho do mar, não tem coisa pior do que você tá na praia querendo escutar o barulho do mar e o pessoal tá ouvindo forrozão, rock and roll, seja o que for, não importa o tipo de música. E então essa desconexão que cada vez mais as pessoas estão tendo, principalmente por causa das que a gente chama de tela, né? Porque hoje em dia tem vários tipos de tela que portáteis aí que o pessoal fica levando. Então, assim, procura se conectar com aquele momento, com agora mesmo, né? Então, assim, você tá na praia, vai escutar o som do mar, né? Vai pisar na areia e sentir a areia. É a tal, também conhecida como meditação de mindfulness, né? Que é você tá ali no aqui e agora, no estado de presença, quando você vai comer uma comida, ao invés de você estar lá no celular, né, sentado na mesa com 10 pessoas, e você então assim que você acaba perdendo a apreciação. Você vive que nem um robô, você senta, você come, mas você tá tão conectado naquela tela ali, né, hipnotizado na tela, que a gente já sabe o quanto mal faz, principalmente a luz que transmite. Alguns até chamam a tela
da tal da besta, que seria a besta bíblica, porque fica ligado aqui bem no nosso terceiro olho, né? Quando você tá com o celular assim, ó, você pode ver que você tá conectado aqui meio que no terceiro olho, né? Como se estivesse tampando sua visão. Sua visão o quê? Sua visão espiritual, a sua visão de amplitude de consciência, que é diferente quando você está lendo um livro, né? Não fica desse jeito. Você entra na história, né? Você consegue prestar mais atenção. Não tem coisa pior do que falar com alguém que está assistindo televisão e a pessoa fala, ai não, peraí que eu preciso, peraí que é só agora, ai não, é só essa notícia, ou é só esse episódio. Gente, a televisão, hoje em dia mais que sempre, depois você vai na rede social, milhares, vai estar lá reproduzindo, você volta e vai ver de novo. Agora a pessoa que você deixou de dar atenção por um segundo, primeiro, você não sabe o que ela está passando, às vezes é aquele momento que define a vida dela, se ela pode tirar a vida dela, por exemplo, voltar para casa deprimida e porque você não deu atenção naquele último segundo, algo pior pode acontecer. Muitos pais acabam perdendo total desconexão com seus filhos, porque os filhos sim são crianças, eles querem atenção, porque é natural da criança querer atenção, e é um monte de pai e mãe aí mandando os filhos calarem a boca, aí depois os filhos crescem e não sabem por que os pais não entendem, por que os filhos não conversam com os pais, né? Porque quanta atenção foi dada para eles também, né? A importância desse estado de presença. Então, eu posso aprofundar muito nisso, sabe? Porque é o nosso estado de alegria de viver que acaba tendo ali, se você né? Porque essa coisa da felicidade, ai, você é feliz. A felicidade não é eterna, a felicidade não é constante. Então, assim, a alegria de viver os pequenos momentos. Às vezes, só de você olhar um passarinho, encontrando um outro pássaro, aquilo te traz uma satisfação imensa. Talvez para alguns, o que eu estou falando agora pareça besteira, mas talvez é porque você nunca teve essa conexão também com a natureza. Então você nem sabe o que é apreciar uma natureza. Para você está tão fixado na ficção, né? Da tela, do filme, do barulho, que a tua energia, na verdade, você acaba vivendo uma coisa que você não tá presente, olha que louco. Então, assim, por exemplo, você assiste um filme de terror ou um filme de, seja ficção, uma aventura, alguma coisa. Então, o cara vai se jogar e vai saltar de paraquedas. Então, você começa com aquela sensação, nossa, que medo, tal. Mas, na verdade, você só tá sentindo sem ter vivenciado. Então, a adrenalina mesmo de soltar aquela sensação não vai acontecer com você. Você só vai absorver aquele momento de tensão e vai ficar guardado para você, porque você não saltou, então no final você não conseguiu se livrar de toda aquela tensão e aquele medo que você tinha colocado antes. Agora, uma pessoa que vai lá, realmente, vai no avião, pega o paraquedas, né? E antes ele fez um curso, ele tinha que estar em estado de presença 100%, porque ele não pode perder 1 milímetro do assunto, porque se puxar a cordinha errada, embola tudo, o cara vai lá e cai. Então, ele tem que estar na atenção plena 100%, né? Ou 101%, porque não pode ter erro. E aí o cara vai lá numa tensão, quando tá subindo o avião, né? Depois abre a portinha, vamos lá, 1, 2, 3. Só que no momento que ele se joga, a probabilidade é que ele coloque para fora toda aquela tensão e aí ele vai viver um momento de adrenalina. Que até tem muita gente que acaba se viciando nessa adrenalina, né? Seja de várias maneiras, pode ser numa academia mesmo. Tem que até tomar cuidado para que não vire realmente um vício, porque você acaba soltando energia ali dentro de você, no seu cérebro mesmo, e como a mesma sensação de você estar usando uma droga ou comendo muito açúcar, ou para quem gosta de tomar um cafezinho, né? Começa a aflorar na gente aquelas sensações que acabam nos viciando. E, enfim, é isso que eu vim trazer, sabe? Dar essa importância para cada segundo que a gente vive, para as pessoas que estão ao nosso lado. Se te faz
faz bem, né? Que na verdade, se não tá te fazendo bem, você não tem nem que estar do lado dessas pessoas. Se é alguma coisa que te incomoda, aí é problema seu. Você que tem que olhar para dentro de você e ver o que tá te incomodando. Se você acha melhor estar se afastando, que seja. Mas hoje em dia, assim, você olha, por exemplo, num show, num concerto, né? Eu mesma já muitas vezes fiz isso, mas eu busco consciente não ficar o tempo todo fazendo, né? Por exemplo, você vai lá num show, aí você quer filmar o show. Aí tem gente que acaba vendo o show pela tela do celular, ou seja, era melhor você ter ficado em casa e assistido pela televisão. Porque, eu quero filmar, eu quero mostrar. Então, assim, vai lá, filma 1 minuto, 2 minutinhos, acabou, guarda o telefone e próximo, né? Não precisa ficar 3 horas filmando uma viagem, sei lá, seja o que for, o jogo de futebol, né? Para quem aí, o pessoal que gosta de futebol, não tem coisa pior do que você estar num estádio e não estar em estado de presença, não viver aquela adrenalina, né? Não torcer pro teu time. Então era mais fácil você ficar no sofá de casa. Enfim, tem muita coisa aí que eu posso ficar falando sobre esse assunto de apreciar o momento, viver o agora. Lembrando que o agora é esse exato segundo que eu tô falando aqui agora, porque um segundo depois já virou passado, né? E o segundo adiante não chegou ainda, então ele nem existe. Só existe o presente e já vem lá, principalmente em português, né? A língua do presente. A palavra presente nada mais é que a gente fala que é um presente de divino, que é você estar com sua vida aqui agora. Então, por isso que é um estado de presença do presente, né? O presente é um presente que o divino está te dando de você poder viver esse momento e fazer alguma coisa diferente, mas a gente está aqui para evoluir a alma. A gente não está aqui para ficar olhando para televisão, para uma tela ou, sabe, sendo um robô. A gente está aqui para fazer muito mais coisa e compartilhar cada vez mais os conhecimentos que a gente tem, mas não conhecimento fútil, né? Mas um conhecimento útil que a gente pode agregar para a ascensão do planeta, para poder fazer desse mundo melhor, né? Afinal, a gente já foi do tempo das cavernas e quem acha que o mundo tá pior, não, já foi bem pior. Por mais que a gente acha que a coisa tá feia aí, vamos falar das coisas boas, porque tem muita coisa boa rolando no mundo, tem muita gente mudando aí a mentalidade, sabe? Buscando outras soluções, porque realmente a gente está no caminho de um colapso global. E se a gente não começar a mudar nossos comportamentos, para quê? Para mudar nosso estado emocional, mudar o nosso estado mental, porque eu já acho que falei isso em outros vídeos, né, do nosso campo energético, e além de existir o nosso campo energético personalizado, o nosso próprio campo, existe o campo energético do planeta Terra. E no final estamos todos conectados. Não adianta só eu cuidar do meu campinho aqui e o outro tá fazendo coisa errada, porque enquanto todos não estiverem na mesma sintonia, vibrando na mesma frequência, numa frequência mais elevada, sempre vai ter um puxando para baixo. E então, assim, os nossos hábitos precisam ser realmente mudados, sabe? A gente precisa quebrar os padrões e as crenças de gerações aí que vieram repetindo e fazendo a mesma coisa como um robô, mesmo porque hoje em dia a gente não precisa mais ser robô, nós não precisamos mais ficar trabalhando numa fábrica, igual no início da era industrial, sabe? Porque os robôs realmente já existe robô, né? As máquinas já fazem isso. Agora a nossa missão aqui está sendo cuidar do nosso campo emocional e mental e olhar para dentro mesmo. Tem muita gente que fala, ai, puta besteira, nem quero falar disso. Realmente, as pessoas não querem falar disso. Sabe por quê? Porque dói falar. Olhar para dentro, escavar, né? No Theta Healing a gente fala que tem que escavar, escavar, escavar bem ao fundo para chegar naquelas crenças e paradigmas mais profundos que te fizeram ter as atitudes, por exemplo, que você tem hoje, que você nem sabe que você carrega
seja da sua infância, seja da geração do útero da sua mãe, seja informações ancestrais que você traz, porque a gente tem vários campos, que seja no energético, no nosso... Tudo é energia, né? Então a gente pode trazer através do nosso DNA, conhecido também como epigenética. Se você for aí, coloca aí epigenética, que você vai entender mais sobre o que eu tô falando, que eu não vou me aprofundar nisso agora. Também tem o nosso campo emocional, que às vezes você tá sentindo coisas que na verdade você já vivenciou em outras vidas, e você traz essa informação, mas você não sabe nem por que você sente certas coisas, e porque não foi, vamos dizer assim, limpo do teu campo quando você veio, e essa informação veio junto, só que você não entende que você já tá nessa vida aqui, nesse momento agora, que aquilo não precisa te afetar mais, porque você não tá naquela vida que você viveu. Você já evoluiu, você já tá em outra, você só veio com a informação. Porque as informações, elas ficam presas na nossa célula. E muita coisa também a gente carrega, principalmente da nossa mãe. Pode até carregar genes do pai, né? Mas muita coisa que nossas mães viveram durante a nossa gravidez, a nossa gestação, a gente carrega essas informações. Uma porque a gente está na água. Nosso corpo, uma grande parte de porcentagem, nós somos feitos de água. E a água, ela carrega a informação, né? Tem aí os experimentos famosos, né, do pessoal que fala coisas, verbalizam coisas boas para a água, você fala mal para a água, né? Depois você olha no microscópio, a molécula da água, ela muda a forma, né? Então já conseguem ver hoje em dia que é uma forma não tão bonita quando você transmite uma frequência, né, uma vibração para essa água de coisas ruins, ou quando você transmite uma frequência de coisas boas. Então, assim, quando a mulher tá grávida, aqueles 1 segundo do milésimo do momento que ela sentiu aquilo, seja, vamos supor, a mãe brigou com o pai e ela tá grávida. A criança pode captar aquele 1 milésimo de segundo daquilo que ela sentiu e trazer essa informação para ela. Aí quando ela vem ao mundo, ela vem achando que aquele tal problema é dela, mas na verdade ela está carregando essa informação que veio através da mãe dela durante a gravidez. Isso são os traumas intrauterinos ou transgeracionais, também conhecidos assim. E pode ser, por exemplo, se em algum momento a mulher estava grávida e naquele momento, sei lá, seja o pai, né, o avô da criança ou a mãe da mulher grávida vira para ela e fala assim: você é louca, por que você vai ter esse filho? Você não vai conseguir sustentar ele, vocês vão passar fome. Pronto. Aí a criança capta essa informação do passar fome. E aí ela cresce achando que vai passar fome. Então ela cresce vibrando escassez. Não sabe nem por que ela vibra escassez, que ela tenta, trabalha, sabe? Ganha dinheiro, mas nada dá certo. E tá sempre na pindaíba, né? Sempre faltando, porque ela veio com essa informação de escassez e não sabe nem da onde, às vezes não é dela. Ou pode ser que veio da ancestralidade também, né? A maioria de nós, nossos avós, bisavós, tataravós, passaram por guerras, passaram por conflitos, o pessoal que passou pela escravidão. Então, assim, realmente faltou, né? Passaram fome. Só que hoje, aqui e agora, nesse momento, a gente não tá passando fome, né? Então, assim, não precisa carregar essa informação. E o que a gente precisa tá limpando todo esse, que eu falo, escavando, né? E limpando até o fundo do poço. Porque não adianta você pegar um filtro e não trocar a vela dele, né? Uma hora vai tá sujo aquele filtro, né? O filtro mesmo. E então, assim, você pode botar água limpa, mas o filtro tá sujo, então a água não vai estar 100% limpa. Se você não tirar a água inteira do poço e lavar o poço para colocar água limpa, também ele vai estar com lama, sabe? Então, assim, a gente tem que chegar e escavar ali na raiz mesmo. Seja na raiz emocional ou mental, que tem muita coisa aí conectada. E a gente tem que buscar viver esse estado de presença, porque a gente está aqui agora, né?
Eu mesma, eu vivia presa no passado, mas um passado que assim, não é que você não pode falar do passado. Eu vivia presa emocionalmente no passado. Então, por exemplo, muitos assuntos da minha infância, quando eu ia em terapia, tal, eu não podia comentar sobre esses assuntos que eu chorava, ou eu não conseguia falar, eu falava, não quero nem saber, ou muita coisa eu nem sabia mesmo, porque eu tinha bloqueado dentro de mim. E só no momento que eu comecei a escavar isso cada vez mais, falar disso, sabe, buscar terapias que me aprofundassem, até me tornei terapeuta, fui buscar fazer cursos, né, de terapias que aprofundassem cada vez mais, porque a maioria das pessoas, quando vão descobrindo isso dentro delas, elas também querem compartilhar essa cura, sabe? Porque a gente só consegue falar dos assuntos que mais nos machucaram quando a gente realmente não está mais preso emocionalmente naquele assunto. A probabilidade de você falar de um assunto quando aquilo ainda te machuca é quase que nula quando aquilo está te machucando mesmo. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali que você vai puxando, puxando, puxando até chegar naquela informação primordial que te causou tudo aquilo. Porque as emoções, elas são divididas em várias categorias, né? Que a gente fala, tem as emoções primárias, as secundárias, as terciárias. E então, assim, tudo vai relacionando com que nós somos. E nós somos, tem um lado nosso animal, né? Instintivo, que sempre vai estar no ataque ou na defesa, ou com medo, ou com raiva ali, né? Que é aquela coisa de bicho, nossa, aquela pessoa parece que virou bicho naquele momento. Realmente, a gente vira um bicho no momento, por quê? Porque a gente corta a racionalidade e começa a fazer tudo através da emoção, né? Por isso que a gente fala hoje em dia que sim, o bicho, né, o próprio animal, eles têm emoções. Ele não tem a racionalidade, né? Ele não vai saber fazer conta de matemática, mas ele sente as coisas, né? E através dos sentimentos, das emoções dele, ele vai por instinto e aí ele vai ter algum tipo de comportamento. Então, assim, nós já temos essa racionalidade, né? O diferencial é que é o tal da consciência. Quando você traz para um estado de consciência, num estado de presença, e na hora de, por exemplo, ter que explodir no momento de raiva, se você está em estado de presença e se conhece, conhece suas emoções, você vai conseguir contornar aquilo. Nem que você pode até dar uma explodidinha assim, com certeza, uns 5 minutinhos, mas depois você vai retornar para o seu centro. E vai entender que sim, eu tenho de, sabe, não tem problema nenhum, não vou dizer que você tem só o direito, né? Mas a gente tem esse direito de explodir porque a gente tem esse lado bicho dentro da gente. Mas a gente já tem a capacidade de, em estado de presença consciente, reverter, né? Aquela sensação dentro da gente. Por quê? Porque senão, mais uma vez, você vai trazer tudo aquilo para você e aquilo vai ficar preso no seu corpo, nas suas células, aquelas informações, e aí você vai passar o dia inteiro pensando naquele problema, e quando você for dormir, pum, a cabeça tá lá com trilhões de informações e repensando, e ai, nossa, porque eu briguei com aquela pessoa, porque eu falei aquilo, porque aquele me falou aquilo, eu não devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, não sei porque isso não deu certo, porque... E aí não para aquele turbilhão. Mas quando você está num estado de presença hoje, aqui, agora, você começa a conseguir ter esse autocontrole, né? Controlar aquilo que te controla, que seja aquele monte de pensamentos ou aquela monte de emoções fortes. Eu sou canceriana e ainda tenho um pé pesado ali no geminiano. Eu sou super emotiva. Então, assim, muitas coisas eu fazia praticamente uma compulsão emotiva, mesmo porque eu já vivi dependência emocional praticamente metade da minha vida, que eu não vou me aprofundar nisso agora, mas assim, então eu não vivia num estado de presença. Eu vivia presa emocionalmente, porque eu sempre vivi essa dependência emocional, que eu carregava essa crença e foi meio assim uma batalha, né? Foi uma longa jornada aí para conseguir me compreender melhor como funcionam minhas emoções, meus sentimentos, da onde vem, por que que eu sinto, né? E é isso. Eu acho que a gente tem que viver cada vez mais um momento
né? Esse segundo aqui, se você pensar, por exemplo, sentir dentro de você que você tem que ligar para alguém, sabe aquele, ai, acabei não ligando, esse é o papo da galera, não, porque eu tava super ocupado, acabei não ligando, não deu tempo, eu até pensei em ligar, mas não liguei. Então, esse pensei em ligar, mas não liguei, deixou um segundo para depois, a pessoa que você ia ligar não acordou, e aí você não falou aquilo que você queria falar para ela, e aí depois tem gente que ainda fica com peso na consciência. A gente não tem controle de tudo, a gente não pode controlar tudo. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar mais presente sim, tá com vontade de falar com alguém, vai lá e liga, sentiu dentro de você que você tem que fazer aquele momento, aquela coisa, sei lá, de repente você quer escrever um recado, ou, eu quero escrever um livro, e aí, não, eu vou começar agora, não, daqui a pouco eu começo, que aí você meio que procrastina, né? Ou, porque não foi naquele segundo, mas aquele segundo que você pensou aquilo, você não fez, você não colocou em prática, você não manifestou, aí de repente sua mente esquece, ou ela coloca num arquivo que você só vai lembrar, sei lá, um tempo depois, e aí depois você vai falar, nossa, agora tá tarde, ou agora eu não sei o que fazer com isso, né? E é muito louco isso, porque a gente começa. São tantas informações, né? As pessoas se perdem, ela não tem organização. Então, assim, se você não consegue viver aqui agora, né? Eu tenho um monte de. Conheço várias histórias de pais que esquecem filhos na escola, por exemplo. O meu pai mesmo, ele de vez em quando dava uma esquecidinha da gente. Na escola, mesmo que ele era pisciano, né? Pisciano tem uma mania nata de vez em quando dar uma esquecida das coisas, né? E, enfim, se organiza, né? Hoje em dia coloca um alarme, né? Deixa um recado, escreve na tua mão, olha, tal hora eu tenho que fazer tal coisa, ou senão faz uma lista para você não se perder, né, nos seus momentos. E isso é para quem eu tenho uma mãe, por exemplo, se eu não escrevo, pode ser que eu não lembro, eu não lembro, né, do que eu preciso fazer. Mas normalmente quando eu anoto, eu não preciso nem ler ou nem ler a mensagem, receber mensagem, porque eu não esqueço, só pelo fato de eu já ter escrito, né? Cada um funciona de um jeito, cada um tem seu mecanismo, então o mais importante mesmo é lembrar que a gente tem que estar presente, sabe? Principalmente quando a gente está sentado numa mesa comendo, quando você for tomar banho, sente a água, sabe? Te lavando, não é que nem um robô, tudo bem, eu sei que também não é para ficar meia hora tomando banho, gastando energia, desperdiçando água, mas aqueles 5 minutos que você estiver presente na água, aproveita aquele momento para fazer uma limpeza mesmo, não só uma limpeza física, mas uma limpeza emocional, uma limpeza mental. Acabei de falar que nós somos feitos, né, de água, uma boa parte da gente, então aproveita e tira aquela sujeira da sua água também. Muita coisa a gente, quando toma banho, a gente não tá limpando só o nosso físico. Se você estiver num estado de presença, apreciando aquele momento, você vai ver que aquela água, ela lava muito além só do seu corpo, só da sua pele, né? Ela vai lavar muito mais profundo quando você estiver conectado com essa água, apreciando aquele momento, apreciando aquele banho. Tem coisa mais gostosa do que apreciar um banho, né? Mas lembra que não é para ficar meia hora. Aprecia aí uns 5 minutinhos, 8 no máximo, né? Mas não fica aí 10 horas para alguém precisar bater na porta. E é isso. Outra coisa também que assim, o tempo, né? O tempo ele não. Eu escutei essa frase um tempo atrás, que o tempo ele não resolve tudo, né? Mas ele revela tudo. E é isso. Porque a gente acha que, com o tempo passa, com o tempo melhora. Não, na verdade, com o tempo não passa, não melhora. Ele vai revelando as coisas, né? Pode passar aquela dor que você machucou no braço, mas emocionalmente não é bem assim. Tem gente que prefere camuflar o que sente e aí depois o seu corpo vai falar, né? Porque tudo que a gente não coloca pra fora, a gente não ressignifica, a gente não tem consciência,
vai expurgar de alguma maneira no teu corpo. Seja através de uma gripe, seja através de um acidente, seja através de doenças mais graves, né? Então é outra coisa que a gente tem que estar aí sempre em alerta e com a consciência conectada para observar aquilo que está acontecendo a cada momento. E acho que é mais isso que eu vim trazer hoje. Já falei bastante aqui. E outra coisa que eu lembrei de uma frase que eu li um tempo desse, né? Que eu espero que quando a morte te encontrar, ela te encontre vivo, para que você não seja um zumbi vivendo a vida sem estar apreciando e vivendo aqui agora mesmo e colocando em prática aquilo que você veio para fazer, não se distraindo com entretenimento que não te leva a lugar nenhum. Uma coisa é você se divertir, né, se entreter durante um pequeno tempo, né, um pequeno período. Outra coisa é você passar o tempo todo da sua vida desperdiçando ela em entretenimento. E aí quando você olhar para trás, a vida passou. E aí realmente você não tem mais o que fazer com esse tempo que ficou para trás. Aí você vai ter que esperar deitar na cama, não acordar no dia seguinte, para poder ter que voltar na próxima vida, se tiver essa oportunidade. Então, é isso que eu tenho para trazer hoje para vocês. Aprecia esse momento agora. Se for tomar um cafezinho, tomar um chá, comer alguma coisa, aprecia aquele momento, vive esse aqui agora, faz sua caminhada sem música, desconectado do entretenimento e se conecta internamente, que você vai ver o quanto bem isso vai te fazer, tá bom? Então, se você curtir esse vídeo, deixa seu joia, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, compartilha se você acha que essa mensagem tem que chegar para mais pessoas e a gente se vê no próximo vídeo.